Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Paradoxo, o podcast de toda semana que recebe sempre uma presença ilustre aqui nos estúdios do Jornal Semanário. E hoje, mais um programa, mais uma gravação, a gente recebe uma pessoa muito especial que tem uma vivência muito importante aqui em Bento Gonçalves. É o padre Miguel Mosena. É Mosena, né, padre? Mosena. Acertei, graças a Deus, né? O padre Miguel, ele é natural da paróquia Nossa Senhora das Graças, do distrito lá de Arco Verde, Carlos Barbosa, aqui do ladinho. Ele é filho de Sérgio Antônio Mosena e Lorena Botega Mosena. Ele nasceu no dia 31 de maio de 92 e ingressou no Seminário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul em 14 de fevereiro de 2007, onde lá ele acabou cursando o ensino médio. Depois, em 2010, cursou o curso propedêutico junto ao Santuário de Caravaggio em Farroupilha, ingressou no Seminário Maior São José em 2011, onde acabou cursando filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Em 2014, iniciou seus estudos de teologia no Seminário Maior São Lucas de Porto Alegre e durante um semestre de 2015 fez um estágio pastoral na paróquia São Francisco de Assis em Monte Belo do Sul. Após concluir os estudos em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, ele foi designado para fazer sua etapa pastoral nas paróquias São Roque e Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos, aqui em Bento Gonçalves. Foi ordenado diácono no dia 30 de novembro de 2019 na paróquia São Roque. Ele permaneceu nas duas paróquias como diácono e posteriormente como sacerdote até dezembro de 2021. Ele foi ordenado presbítero, ou seja, padre, né? No dia 26 de julho de 2020, em sua paróquia de origem, lá em Arco Verde, no distrito de Carlos Barbosa. E naquela época a gente nós estávamos no momento ali complicado da Covid-19. Então, praticamente todo mundo que não pôde estar lá presente acompanhou durante as transmissões, que também foi possível assistir a ordenação do Padre Miguel pela internet. E no dia 8 de fevereiro de 2022, ele iniciou a sua missão como vigário paroquial da paróquia Cristo Rei e coordenador da região pastoral de Bento Gonçalves, além de ser referencial das vocações na região. Ele continua, então, aqui conosco em Bento Gonçalves. Primeiramente, Padre Miguel, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo aos estúdios do Jornal Semanário. Obrigado, Ranieri, pelo convite, o convite aqui do Jornal Semanário. Também saúdo a você que nos acompanha nesse podcast Paradoxo. Isso. Gostei do título, muito bom. Que bom, porque nós na verdade, antes a gente decidiu o nome do podcast, outros nomes surgiram, mas aí é uma gíria que a gente está usando no grupo da imprensa, mas tipo só de avacalhação, assim, de brincadeira. Eu falei, tá aí um nome interessante, Paradoxo, ele faz sentido com o propósito do nosso podcast. Sim. Mas, padre, começando do começo, né? De onde surgiu o gosto pelas atividades na igreja? Eu não vou lhe chamar o senhor, porque o senhor não tem uma idade ainda para ser senhor, né? Então, você ou tu, ou o padre, né? Foste convidado para participar dessas atividades da igreja? Entrou por vontade própria? Como é que foi esse início da caminhada dentro da igreja, padre? Bom, creio que para iniciar a resposta a essa questão, não tem como não remeter à minha comunidade de origem. A vida comunitária, ela foi extremamente importante para desenvolver esse gosto. E o que aconteceu nessa vida comunitária para desenvolver esse gosto? A participação do grupo de jovens, né, lá em Arco Verde, até hoje, como tem aqui em Bento também o CLJ. O CLJ foi decisivo para o meu gosto por estar na igreja. Por quê? Imagine para um jovem, num domingo de manhã cedo, né, ter que acordar para às 8h30 ir na missa. É muito melhor ficar debaixo das cobertas, ainda mais em dias de frio, né? Como esse que a gente está gravando hoje, né? Por exemplo, hoje. Então, o que me atraiu foi a convivência com os jovens, amigos meus. E na época, a gente fazia muita coisa, entre encenações, cantar no grupo, nas missas. E algo bacana que me chamou a atenção também foi perceber que com a animação litúrgica dos jovens, a missa não é chata. Isso na época, isso lá na infância, adolescência. E isso foi moldando o meu coração, vejo hoje, né, como um sinal muito importante para despertar. E depois um outro fato que me despertou para ir para o seminário foi a visita do padre na escola, na minha escola,
e um colega meu de turma que já queria ir para o seminário. Sempre digo e agradeço até hoje ele que se ele não tivesse decidido para entrar, eu acho que sozinho eu não sei se eu teria a coragem na época. Isso foi muito importante. Então eu vejo claramente esses dois aspectos, né, importantes para desenvolver o gosto: a participação da vida comunitária lá de Arco Verde, no grupo de jovens, e o fato desse meu colega estar decidido para entrar no seminário e a visita do sacerdote à escola. Padre, e como foi antes de entrar no seminário, como é que era a tua vida lá em Arco Verde? Assim, acredito que seja uma vida normal, sim, né? Normal. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes pedem, uma vez me pediram, achei uma graça, né? Se no seminário a gente assistia a TV. Sim, a gente assiste TV, a gente dorme, a gente come, a gente reza. É uma vida normal. A minha vida antes de entrar no seminário era como toda criança, né? Gostava muito de estudar, sempre gostei, de brincar também com a garotada, né? Nossa, às vezes quando falo para os jovens, os vocacionados, por exemplo, vocês jogam taco, né? Quem aqui nunca jogou taco, né? Um futebolzinho, assim, essas coisas. A gente gostava a gurizada da vizinhança, da rua, nos juntávamos e íamos no campo para jogar bola, jogar taco, basquete. Aí, como a gente não tinha a cesta, né? Aí a gente fazia, coitado das árvores, sempre sofreram, né? A gente escolhia 2 árvores e era a cesta, Sim, assim. Então sim, a gente inventava, né? E isso foi muito importante. Então eu costumo dizer que foi uma vida normal, como toda criança, né? Todo jovem, antes de entrar no seminário. Isso antes dos 14 anos. E tem algum momento engraçado ou inusitado que, depois que você entrou no seminário, viveu, assim, durante esse período de formação, que daria para contar pra gente alguma coisa inusitada que aconteceu nesse período, assim? Ou algumas histórias inusitadas, né? Da formação, Isso, né? Isso. Porque como nós, eu falo leigos, de não ter muito conhecimento da vida, de como é a preparação de um sacerdote, a gente imagina que, como o senhor disse, não essa coisa de não ter televisão, mas tipo, a gente não tem uma ideia de como é lá dentro, assim, como é esse período de formação. Mas tem alguma história inusitada ali que dá para contar pra gente? Pois é, a gente, como seminaristas, enfim, a gente passa por algumas, né? Uma engraçada, bom, essa questão, por exemplo, ali já no fim, aqui em Bento, sobretudo, eu tenho idade para eu tenho 32 anos, e essa questão do Senhor, né? O Senhor pode... Aí eu fico pensando, claro, é um tratamento de respeito, e para mim não é um problema. Mas eu acho engraçado que um dia um nono, acho que ele tinha quase 100 anos, né? E eu com idade para ser quase bisneto dele, né? Aí ele dizia, o Senhor pode me dar uma bênção, né? Então eu fico pensando, gente, né? A gente é tão novo, mas é bonito. Isso mostra também o respeito e o carinho pelo sacerdote, por o que ele é, né? Para a sociedade. Mas uma peripécia do seminário, uma vez ligou, achei engraçado isso, ligou uma pessoa de um movimento eclesial lá de Caxias, pedindo a presença de um seminarista para uma palestra do retiro, né, deles. Mas eu achei muito engraçado a forma como a pessoa pediu. Alô, é do seminário? Sim. Quem fala? É o seminarista Miguel. Que bom. Nós vamos ter o retiro esse fim de semana, então eu preciso de um jovem normal, um jovem problemático e um seminarista. Aí você pensa, né? E diz, bom, se a gente não é nem normal e nem problemático, o que vem a ser um seminarista, né? E isso foi engraçado, assim. Outra peripécia, digamos assim, do seminário foi uma ocasião, nós íamos muito, que aventura. A gente foi de Kombi, né? De Kombi aqui de Farroupilha, no período do propedêutico, até Nova Trento, né? Então a gente foram 11 horas quase. Nossa. De Kombi até Santa Catarina, e foi muito divertido, porque nisso de repente a gente estava dirigindo assim, e de repente o visor de velocidade começou a girar assim.
incessantemente, e não tinha mais freio, né? Ai, meu Deus do céu, e agora? Aí o padre da época foi reduzindo, né, as marchas e deu uma encostada, assim, sorte. E uma situação parecida foi em uma missão em Cazuza Ferreira, também. Aí foi pior porque a gente foi pro barranco mesmo, né, pra Valeta. Eram umas estradas muito... Era a mesma Kombi? Era a mesma Kombi, né? Vê que essas coisas, né? Aí, se um seminário bom que se preze tem que ter uma Kombi, né? Sim. Senão não é um seminário, né? E também os pneus estavam meio careca, né? Aí nós lá bem felizes da missão e tal, de repente o formador, né? Ai meu Deus, segura. E a Kombi foi, né? Sorte que foi pro lado do barranco. Porque se fosse pro outro lado, a gente ia descer a ribanceira. Como, né? Diz a música, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Pois é, né? Segura e vai, né? E outras, assim, situações, né? Interessantes. Também uma vez me ligou no seminário, né? Porque depois vai ser um dos assuntos também sobre o exorcismo, né? Isso. E aí ligou uma senhora, alô, é do seminário? Sim, tal. Eu tenho meu filho aqui, que eu acho que tá com o demônio, não tem mais jeito. O que eu faço para internar ele, né? Se minha senhora, aqui não é um lugar, não é um hospital psiquiátrico, né? Então, também aconteceu dessas, assim, né? As pessoas às vezes acham que se a pessoa não tem solução, manda pro seminário, né? Sim. Mas não é assim, né? Sim. Então, algumas, assim, pequenas peripécias. Bem inusitadas algumas histórias. Padre, é uma pergunta também que, como tu disse no início, né? Nós somos normais, nós temos uma vida relativamente normal dentro também das regras que a igreja coloca para quem quer ser padre, né? Antes de ser padre, ser ordenado, entrar no seminário, enfim, o senhor chegou a namorar, se apaixonou? Como viu que o sacerdote seria a sua melhor escolha, assim? Teve alguma experiência nesse sentido? Sim. É claro que isso também tem a ver com a questão nossa do porquê o padre não pode casar, né? Muitos pensam, se a gente... por que o padre não casa? Não porque é um mal amado, né? Isso é importante. Ou que não é capaz de partilhar o amor, o afeto com uma outra pessoa, né? Como os namorados, casais e namorados normais, né? E, então... Quando eu entrei no propedêutico, eu entrei no ensino médio, né, com 14 anos, e no propedêutico, em 2010, eu tive a experiência de ter me apaixonado, né? É normal, né? Essas coisas acontecem. Só que aí eu estava no seminário, né? E aí a dúvida, se eu falo pro formador, é capaz de me mandar embora, né? E aí também não era, e vai que não era só uma paixão, assim, passageira, né? Que vem e vai. Aí eu falei com os meus pais, na época, eu lembro. E a minha mãe, eu lembro que ela deu esse conselho, Mano, chama de Mano, né? Disse, Mano, fala com o Léo, o formador, né? Fala com o teu formador. Ai, meu Deus do céu. Tá, aí mãe, a gente obedece, né? Aí fui falar com ele, disse, Léo, tem essa menina que tô apaixonado e tal, lá de Arco Verde, né, que era do grupo de jovens, e só que eu sinto, né, uma paixão, assim, por ela e tal, e aí o Léo, lembro, e foi fundamental esse pio conselho, eu diria, ele disse, Miguel, tu vais ter que falar para ela, né, não vou te mandar embora do seminário por isso, né, tu vais ter que falar para ela, tá. Beleza, né? Ótimo. Então, isso já saí da conversa, né? Quase voando, assim, de tranquilo. Pelo menos embora ele não vai me mandar, pelo né? menos embora ele não vai me mandar. Aí, mas agora tem que falar com a criatura, né? Com a moça, né? Aí eu vou... Foi engraçado porque eu baúco, né? Fui escolher o pior momento. Como nós tínhamos o grupo de jovens, eu tinha ido para casa. Aí disse, vou falar aqui, porque, né? Vou falar quando, né? E... antes de chegar, mas aí eu devia ter esperado depois que terminasse o grupo, né? E eu ansioso, né? A ansiedade, ela faz isso. Eu disse, não, vou falar logo. Fui falar com a menina antes do grupo de jovens. E aí eu falo, a menina começa a chorar, né? Aí disse, ai meu Deus do céu, pronto, fiz bobagem. E aí ela partilhou, né? Que não tinha certeza desse sentimento também e tal. Ela tá...
modernamente estava me dando um fora, né? Diríamos assim, né? De uma forma delicada. De uma forma delicada, de uma forma muito, assim, oportuna. Só que o problema é que foi antes do grupo antes do grupo começar. E nisso começou a chegar os outros jovens, né? E perceberam, né, que alguma coisa estava estranho. Bom, eu sei que foi... Hoje somos muito amigos, né? E ela já tem a família dela. Mas eu vejo que isso foi muito importante, né? Esse período. Por isso, né? O padre não é uma pessoa mal amada. É uma pessoa que ama, né, de forma diferente, né? Na sua vocação. Mas com a mesma intensidade que um casal, uma família, quando celebra o matrimônio, está selando, né? Esse amor para a vida toda. E aí isso me ajudou muito a perceber, também trabalhar, e no seminário, né, Ranieri, se trabalha muito isso, a questão da castidade e do celibato como uma opção livre da pessoa, né? Claro que é uma norma da igreja, não é um dogma de fé, isso tem diferença, né? Uma coisa é você negar a ressurreição de Cristo, isso é uma heresia, é um problema. Mas você se abster de formar uma família ou de ter uma vida amorosa, afetiva, ter, enfim, o celibato, que a gente chama, isso é uma norma que foi oficializada na Igreja do Ocidente em 1126, mas que já existia, uma prática que já existe desde o início do cristianismo. Né? Sim. E então isso é interessante, assim. Então um padre não deve ser uma pessoa mal amada, porque na sua vocação, na comunidade, precisará amar muito os paroquianos. Sim. E a igreja, né? Sim, inclusive aqueles que talvez incomodam demais, né? Sobretudo, são os que mais precisam. Os que mais precisam. Padre, e quando tu decidiu ser padre, não, essa é a minha vocação, é isso que eu quero para minha vida, me dedicar dentro da igreja. Teve algum momento que tu sentiu medo do julgamento, talvez, dos seus amigos? O senhor falou que no início foi graças a um colega, né, que deu esse start para entrar no seminário. Mas tu enfrentou algum sentimento de alguém próximo, ou de âmbito familiar, ou amigo mesmo julgando? Não vai fazer outra coisa, vai ser... Teve algum momento assim? Eu, comparando com outros casos de colegas meus sacerdotes, eu posso dizer que fui agraciado e abençoado, porque não tive tanta resistência de amigos, mesmo de familiares, do que alguns colegas infelizmente tiveram. Quando que eu decidi ingressar no seminário, porque também esse meu amigo ia, né, já para o seminário, nós fomos fazer uma visita em 2006, eu entrei em 2007. E eu gostei, né, lá do Seminário Aparecida, em Caxias, né, que hoje já não acolhe mais jovens do ensino médio, mas ainda é uma casa da diocese de retiros, né. Eu gostei. E aí eu não me lembro, a mãe e o pai sempre contam, eu não me lembro desse fato, de que eu cheguei em casa e disse, pai, mãe, eu quero ir pro seminário ano que vem. Tá, eles meio que não deram muita bola, assim, mas no dia seguinte eu repeti isso, no almoço. E aí eles disseram, opa, a coisa é séria aqui, né? E me apoiaram. Desde então, eles sempre me apoiaram e sou muito grato a eles. Houve já alguma incompreensão, sobretudo de alguns familiares, tios, tias, nesse sentido. Mas de amigos, assim, próximos, dos tempos de escola, ou ali mesmo a minha comunidade de Arco Verde, me apoiaram, né? E a incompreensão é nesse sentido, né? Mas por que não fazer outra coisa, né, mais rentável, ou outra coisa porque aí tem essa questão do celibato, né? Por que não formar família, né? Então é nesse sentido que eu senti uma certa pressão, resistência, digamos assim, de familiares mais próximos, né? Padre, antes do senhor entrando nessa questão ali de não formar família, enfim, a igreja, o Papa Francisco, não faz muito tempo, eu não sei como é que se fala, mas enfim, surgiu a possibilidade, acho que não foi no sínodo dos bispos, alguma coisa assim,
Não, se eu falar agora eu vou estar... Mas, enfim, a questão dos padres poderem casar, não teve alguma coisa da Amazônia, dos padres lá da região amazônica, que acabou meio que caindo por terra, depois não seguiu, assim. E por que talvez essa regra a igreja não muda, assim, não possibilita que padres possam casar? Uma vez, foi no Sínodo da Amazônia, Isso. que foi há uns 2000, agora é o Sínodo sobre a igreja, né, a sinodalidade dos jovens, e o penúltimo. Antepenúltimo foi penúltimo foi da Amazônia. Claro, porque nós temos um problema, né, que a Amazônia sente muito isso. Tivemos já padres que foram trabalhar na Amazônia e sentiram na pele, de lugares que a gente chega uma vez por ano para poder celebrar a missa. Que é a base de barco, né? Talvez. Barco. Então imagina que você tem comunidades que ficam quase um ano sem Eucaristia, mas se reúnem na palavra, ao redor da palavra de Deus e das práticas populares, como o terço, mas a vida comunitária ela existe. Por isso, um parênteses, né? Às vezes quando falam, né, às vezes aqui na cidade, porque tinha que ter mais missas e tal, mas as que tem, às vezes a pessoa não vai, né? E tem lugares da Amazônia que as pessoas se preparam o ano todo para poder celebrar e estar na Eucaristia, né? Então, devido a essa realidade da igreja, mas tem outros lugares, na África, na Ásia, é que se falou da possibilidade de ordenar homens casados, porque o celibato, como falei, não é um dogma de fé, mas é uma norma. Né? Só que uma decisão dessas, o Papa não pode acordar de manhã, né, e dizer, bom dia, né? Bom dia, Senhor, né? Que belo dia, hoje vou abolir o celibato. Né? Ele não faz isso, né? Porque é uma decisão que impacta toda a igreja, né? E toda a igreja significa os 4 cantos da terra, né? E isso, então, tem que ser pensado, rezado, né? Porque nós ainda cremos que é o Espírito Santo que conduz a igreja, né? Então, temos que ver se de fato isso é algo do Espírito Santo ou é só ideia de um grupo de pessoas, né? Então, por isso esse processo ele é lento. No início da igreja tivemos mulheres que eram diaconisas, serviam às mesas, né? Então, até 1126 haviam sacerdotes casados, só que depois naquele contexto não haviam seminários também, como nós conhecemos hoje. O seminário no qual eu entrei e os nossos jovens hoje ingressam é herança do Concílio de Trento, né, lá no século XV. Então, tem um processo todo, né? Eu creio que uma decisão dessas, ela não é só do Papa, né, mas é de toda a Igreja. E isso é um processo de comunhão que o Papa começou com o Sínodo dos Bispos da atualidade, né? É um sínodo, uma reunião dos bispos, né, que quer escutar a Igreja. E tem uma cena muito bonita, que eu acho que esse é um pouco o caminho, que uma vez o sínodo dos bispos, os bispos ficavam tipo num grande auditório, né? E essa vez, né, nessa ocasião, se ouviu as dioceses, foram feitos questionários, que muitas pessoas responderam, desde padres, leigos, religiosos, religiosas, a pessoas que não têm fé, né, pessoas que não têm um vínculo eclesial, e que foi mandado para a diocese e da diocese para Roma, né? Tem essa capilaridade sempre, né? Então, da paróquia para a região pastoral para a diocese, da diocese para Roma. E lá no Vaticano, a cena dos membros do sínodo eram em mesas redondas, né? Então, inclusive o Papa, né? E não era só o Papa e os bispos, não, era o Papa, o bispo, delegados, delegadas, mulheres. Então, isso já muda, né? Mostra também um caminho para os próximos séculos, né? A igreja sempre tem que pensar a longo prazo, né? Sim. É uma coisa nunca é para 5 anos, mas é no mínimo para 100, né? Padre, tem rede social, né? O senhor participa... Hoje, né, a rede social, ela acaba... ao mesmo tempo que ela pode acabar com a vida de uma pessoa, ela pode ajudar a difundir ideias e ajudar pessoas, né?
Tem muita gente inconveniente que chama o senhor no privado, com qualquer mensagem, convite, coisas meio que são absurdas e que o senhor... Como o senhor age nessas situações? Sim, a gente tem de tudo, né? Sempre, eu digo, a rede social, ela é um campo aberto, né? Eu tenho Instagram, tenho WhatsApp, né? Tinha o Facebook, mas decidi, né, não ter, só ter o Instagram, porque ter uma já me dá um pouco de trabalho, então, né, para conciliar com as atividades da paróquia. Mas eu vejo como uma forma de poder evangelizar, né? Eu vejo assim, se a rede social não for para evangelização, no meu ofício, na minha missão, não tem sentido de tê-la. E sim, já veio de tudo. Veio gente que manda no privado pedido de dinheiro, né? Mas pessoas lá tu nem conhece, assim, sim, né? De também propostas de namoro, essas coisas assim, volta e meia aparece, né? E o que eu faço? Eu tenho esse princípio. Eu aceito a amizade, né? Quando a pessoa pede para seguir, se eu conheço a pessoa, né? Se a pessoa é de bento, né? E que tenha um vínculo com outras pessoas que são conhecidas. Esse é o critério que eu uso para adicionar, não é adicionar que chama? Para aceitar o seguidor, né? Aceitar o seguidor no Instagram, isso. E depois, quando precisa atendimento, algo assim que é particular, eu sempre oriento para procurar a secretaria paroquial e agendar, né, um horário. É a melhor coisa. E então, se você quer falar comigo ali na Cristo Rei, né, liga na paróquia, tem a Carol, nossa secretária, que vai atender e vai agendar o horário. Porque, infelizmente, como você disse, né, Ranieri, hoje você tem pessoas de boa índole, né, normais, não normais, mas ajuizadas, né? E tem também aquelas que são muito perversas. Sim. Né? E se aproveitam, às vezes, da função nossa, do ofício, como líder religioso, ou pode ser de qualquer outro segmento, né? Seja da comunicação, da política, na economia, para se aproveitar. Então, com esses tem que abrir os olhos. Ainda falando da internet, né? A gente vê também, e isso já fazem alguns anos, né? Padres cantores, pregadores que utilizam as redes para difundir o evangelho, né? Como é que o senhor vê, não essa atividade desses padres, mas a forma como muitas pessoas acabam meio que idolatrando... Padre acaba virando artista, né? Não vou falar nome de nenhum padre, mas a gente vê alguns ali que inclusive são contratados por redes de televisão, são, entre aspas, funcionários, têm contrato com aquela rede de TV. Como é que o senhor vê? É perigoso essa forma das pessoas enxergarem o padre como um superstar? Assim? Sim, creio que sim. É evidente que eu não tenho o dom do canto, essas coisas, né? Admiro muito quem tem. E porque sempre os cristãos rezaram cantando. Santo Agostinho já dizia, né? O célebre frase, quem canta reza duas vezes, mas também é bonito, inclusive no livro de cantos da nossa diocese, atrás tem essa citação dele. Cantem com os lábios, cantem o louvor ao Deus Altíssimo e cantem com vossas vidas, né? O perfeito louvor a Deus. Então a música ela é fundamental para a experiência com Deus, né? Mas eu me lembro nas nossas aulas de teologia que um professor muito bom, ele dizia para nós, gente, o padre, o presbítero, né? O sacerdote está ligado ao culto, à liturgia, né? São sinônimos, né? O padre é um pai, né? Essa é a origem. E o presbítero é o ancião, aquele que detém um pouco a sabedoria. Sejam padres, sacerdotes ou presbíteros, né, vocês foram consagrados para o altar, né? Ou seja, para a função litúrgica, mas também para nutrir o povo fiel, né, com a palavra e com a Eucaristia, né? Então eu vejo... Claro, eu entendo que isso também é um assunto complexo, né? Se a pessoa
E não vejo problema o padre ajudar a celebrar na liturgia, mas quando se vê o padre está cantando, está fazendo a leitura, está presidindo, está daqui a pouco recolhendo as ofertas, está fazendo tudo. Sim. Não, a igreja, que é do Concílio Vaticano II, ela é rica em serviços e ministérios. Então, cada um com o seu ministério, né? Uhum. Eu poderia dizer, tinha uma música, cada um no seu quadrado, né? Então, eu tenho o quadrado do padre, né? Que Sim. é a função dele, de presidir a Assembleia. Então, a nossa missão é a presidência, né? A presidência da ação litúrgica, mas também de uma comunidade. Então, Ranieri, eu não vejo com bons olhos quando o padre vive só disso, sabe? E Sim. torna aquilo que você falou, torna a música como uma espécie não é de trabalho, é só fazer isso. Sim. Né? E esquece de fazer aquilo que ele foi ordenado para fazer, né? Uhum. Eu acho bonito quando que o bispo, na ordenação, nos entrega o cálice e a patena, o pão e o vinho. Ele entrega, está entregando, né? Recebe o pão e o vinho, a oferta fiel do povo de Deus, né? Tomas consciência do que vais fazer e transforma a tua vida nesta oblação, né? Uhum. Eu acho isso profundo, porque é justamente o nosso trabalho é oferecer no pão e no vinho a vida do nosso povo para que possam participar do mistério do corpo e sangue, da presença divina de Cristo. Falando em trabalho, padre, padre ganha salário? Como é que é o nome tem uma média de cálculo lá? Ou é uma norma? É um valor X? Como é que é essa situação? Eu sempre digo para um jovem que queira ser padre, eu só não entre pelo salário, porque nunca terá aumento. Né? Só de serviço. Só em serviço, mas o salário é sempre o mesmo. Né? Então, nós hoje, mas nunca te faltará nada. Isso também é um fato que é na organização da igreja, né, da diocese. Se nós temos o que é necessário, né? Tem carro para ir rezar a missa, para vir aqui no podcast, né? Tu tem a casa para morar, que não é tua, é da comunidade, é canônica, né? Uhum. Então, tu vais cuidar daquela casa como se fosse sua. Porque depois de ti virão outros e que precisarão ter um lugar, né? Sim. Então, a casa é da comunidade. Né? E nós ganhamos um salário que a gente chama de côngrua, né? Que hoje são 2 salários mínimos e meio, né? A gente recebe. E outro meio seriam 3, né, no total. O outro meio é posto num fundo de saúde comum dos padres. Sim. Porque como nós não teremos esposa e filhos, né? Quando a gente fica velhinho, né? A gente vai precisar de mais cuidados, né? Então, esse meio salário é posto nesse fundo comum, que é para cuidar dos padres idosos. É como se fosse um plano de saúde. No Isso, caso, esse valor ali, a mensalidade de um plano de saúde. Isso, é isso aí. Então, isso já nos ajuda a nos cuidar um pouco, né? Sim. Outra pergunta, padre, que surge muito, inclusive, quem frequenta a igreja talvez entenda um pouquinho, quem estuda um pouquinho, né? Mas creio que a maioria do pessoal que vai estar assistindo a gente, que está nos assistindo e que vai nos assistir, tem essas dúvidas. Tatuagem, piercing, essas coisas, ela é pecado? Que tipo de pecado? O que o senhor acha dessa... Porque hoje, praticamente aqui do jornal, da redação, acho que todo mundo aqui tem tatuagem. Ai, meu Deus do céu. Sim. Não se preocupe que ninguém vai pro inferno. Isso a gente muito ouvia, inclusive, eu, antes de vir morar em Bento, enfim, sempre ouvi que tatuagem e piercing é pecado e que não é proibido fazer. Como é que a igreja, o senhor, vê essa situação? Sim. Eu lembro quando eu estava no seminário, entrou um jovem seminarista, que hoje já saiu, com tatuagem. Mamma mia, né? Meu Deus do céu, e agora? O princípio, porque eu também cresci escutando isso, né? Que imagina, tatuagem, piercing, essas coisas é pecado. O corpo é templo de Deus, né? Então, às vezes a pessoa ela não cuida do seu corpo, né?
E não no sentido de vaidade, né, de estética, mas no sentido de se cuidar mesmo, com alimentação, exercício físico, essas coisas, né? Sim. Que a gente tem. Não cuida do corpo, e aí não acha grave. Então, por exemplo, uma pessoa que tem tatuagem, meu Deus do céu, o pior pecador sobre a face da terra. Mas aí não cuida do seu corpo. Come, né, assim, a riveria, não se ajeita, não toma banho, não faz a barba, não, né? Então, tá, mas, né, que adianta reclamar de uma coisa, mas por outro lado não cuida do seu corpo. Então, não vejo problema em ter tatuagem, piercing, mas desde que, até porque o meu irmão também tem, né? E até eu não tenho, mas até porque de nada adianta a gente querer criticar quem usa piercing, tatuagem, mas também não se cuida, mesmo não tendo isso, né? Sim. Porque o corpo é templo de Deus, né? Quando você comunga, Jesus está ali, né? Está contigo. Então, tu te tornas um sacrário vivo, né? Então, se ele é de metal, de madeira, né? Isso é importante que ele seja íntegro, né? E depois, né? A velha história, né, Ranieri? Não adianta você julgar o corpo de uma pessoa, no sentido da questão física, né? Se lá dentro a pessoa é um caco, né? No sentido de não tem amor à vida, vive amargurada, julgando os outros, né? Então não adianta, né? É algo que a gente sempre tem que discernir, né? Uma palavra, eu diria, discernimento. A palavra, um jovem que vem hoje pedir para entrar no seminário, mesmo usando tatuagem, não vai ser o primeiro critério que vai dizer para ele, não, você não pode ser padre, por isso. Então a gente pode respirar tranquilamente aqui no jornal. Sim, que a gente não vai ir pro inferno por causa de uma tatuagem, né? Não. E sim por causa das nossas ações, menos mal, né? Padre, e continuando essa questão da juventude mesmo, é uma realidade, isso não é uma realidade de hoje, que a gente vê o afastamento do jovem da igreja, independente de qual situação ele se afastou. Mas por que é difícil a gente enxergar hoje, não só aqui na nossa região, mas na questão da igreja no Brasil, os jovens liderando movimentos dentro da igreja? Que trabalho que está sendo feito, o que dá para fazer para que essa gurizada possa voltar, né? Porque muita gente tem essa ideia, a missa é sempre a mesma coisa, então me cansa, sabe? O Lucas está fazendo com a cabeça aí, né? Agora, padre, já dá uma lição ali pro Lucas que tá aqui nos ajudando, tá na transmissão. Mas o que vocês, padres, o que a igreja está fazendo ou pretende fazer para buscar essa geração que meio se afastou, terminou a crisma, não frequenta mais a igreja, né? Uma vez, contando uma história, né? Uma vez pediram pro uma pessoa falou, você sabe, tinha problema na comunidade de morcego na torre, né? E aí pediram, mas como é que a gente vai lidar com esses morcegos para sair, né? Para tirar, porque só fazem sujeira e é um problema. Aí o padre disse, não, já sei, vou lá pegar o óleo do crisma, né? Crisma eles, né? Que aí eles se mandam, né? Isso é uma piada interna, assim, né? Que a gente tem. Não, mas, pelo amor de Deus, é um sacramento, né? Então, a crisma é onde o jovem confirma e recebe o Espírito Santo. E aqui, Ranieri, eu acho que quando a igreja, a comunidade, perde o senso transcendente mesmo, sobrenatural, aí o jovem também não se atrai, porque se eu quero... Aí a gente falava, né? Se eu quero uma missa show, né? Com luzes, gelo seco, não sei mais o que, com efeitos especiais, isso eu vou numa balada, não preciso ir na missa para isso. Porque esquece, se perde o transcendente. Nós pedimos para os jovens do CLJ, os jovens nossos, assim, adolescentes, o que eles mais gostariam na igreja, né? Nas comunidades nossas. Não foi a festa da capela, nem formação, no sentido de palestra e tal. Mas eles nos responderam, padre, a gente quer adoração ao Santíssimo. Adoração.
E tu vê, né? Claro, agora a gente está trabalhando os horários um pouco aqui na cidade para dar essa oportunidade. Porque as adorações nossas aqui em Bento, por exemplo, é sempre na sexta-feira, geralmente à tarde. O jovem não vai ir à tarde, né? Tá trabalhando, estudando, fazendo outras coisas. Então a gente vai, inclusive ali na Cristo Rei, a partir do mês que vem, começar toda a primeira quinta-feira do mês, às 8, capitaneado também pelas nossas irmãs do Sagrado, um momento de adoração santíssima. 8 da noite. 8 da noite, né? No Gorete eu sei que toda quinta também tem às 7h30 da noite. Que são formas, Santo Antônio tem ao meio-dia, então um horário bom na sexta. São formas de você oportunizar aos jovens momentos de adoração. E chama atenção isso, né? Porque querem, mas não é aquela adoração que se fica falando que nem uns papagaios, né? É a adoração silenciosa, né? Com música, a palavra, o silêncio. E isso chama atenção, é o desejo. Nós temos, graças a Deus, o movimento do CLJ, que é um movimento que vem renovando, digamos assim, e atingindo a garotada, sobretudo os adolescentes até os 17 anos. E agora, dia 13 de agosto, nós vamos ter o primeiro encontro de uma proposta de exercícios espirituais para os jovens da nossa faixa etária, assim, né? Obrigado. Dos 18 aos 35, 36 anos. Eu já estaria fora, no caso. Aumenta, aumenta um pouquinho mais essa faixa etária aí. Então, mas teremos os Siqueres para 35 mais, então. Então tá. Que é o Siqueres, é justamente inspirado em Santo Antônio, nosso padroeiro aqui de Bento, e pensamos assim, poxa, o que a gente oferece para os jovens dessa faixa etária? Por quê? Uma coisa que a gente percebeu também é que eles vêm na missa, sobretudo ali na Cristo Rei, no sábado, sobretudo às 18, né? Mais à noite. Uma vez na missa das 8, eu achei engraçado, logo que eu cheguei na paróquia, o mais jovem era eu, na missa das 8. Isso, como a gente está no presbitério, a gente vê, né? Sim. O mais jovem era eu. Mas agora já está vindo alguns jovens também na missa das 8 no domingo. Mas eu disse, mas o que a gente pode oferecer para eles, né? E aí veio essa ideia do Siqueres, que é um dia, começa de manhã, termina à noite, de um retiro, né? De um momento de silêncio. É silêncio, palavra, convivência, o grupo, né? E isso que motiva para a inserção comunitária. E depois é oferecido uma espécie de direção espiritual, né? Hoje é algo que eu percebo na cidade que é impressionante e que cresce, a busca por direção espiritual dos jovens dessa faixa etária. Ótimo, é um sinal de que se busca algo que vai além, que é mais profundo, que é algo para a vida e para o céu, né? Sim. Então, acho que são algumas formas, né, de poder atingir o jovem. E também concluo nessa pergunta com aquilo que um bispo nos falou, né, quando a gente teve ano passado sobre a formação sobre o novo missal, né, romano. Padres, celebrem bem, que isso atrai, né, isso ajuda, né? Sim. Então isso também é importante. Né? Nos momentos de folga, o que o Padre Miguel gosta de fazer? Quando tem folga, né? Sim. Normalmente a nossa folga é mais na segunda, né? A segunda eu costumo dizer que é o domingo do padre. E aqui na cidade a gente, nisso, graças a Deus e também graças a um trabalho que já é há mais de 30 anos que é feito, por exemplo, toda quinta-feira nós padres nos almoçamos juntos e rezamos a liturgia do fim de semana, né? Juntos. Os padres de todas as paróquias aqui da cidade. Da cidade. E uma vez por mês da região, que aí entra Monte Belo, Pinto Bandeira, Santa Teresa. Hoje, por exemplo, hoje hoje a gravação está sendo na quinta-feira, mas o podcast vai ao ar na quinta-feira. A gente já decidiu até a data, então tá tudo perfeito, certo. Tudo certo. Então, que hoje, quinta-feira, né, a gente vai almoçar lá em São Roque, né? E depois quinta que vem é Cristo Rei, assim vai, né? Cada quinta é uma paróquia. Isso é um trabalho que dura mais de 25 anos na cidade. Isso permite que haja um clima legal entre também nós padres e de mútua ajuda. E eu falo isso para responder a pergunta, porque às vezes, por exemplo, dá um enterro,
na segunda. E lá o padre de Santo Antônio o padre João está lá na paróquia Santo Antônio. E ele pode fazer, mesmo que seja nosso. Né? Então a gente pede, né? Vem com urgência uma unção do hospital. Que o hospital, como nós não temos um capelão fixo, cada dia da semana é uma paróquia que atende. E às vezes acontece que hoje quinta é a paróquia São Roque que atende. Nenhum dos dois padres pode, mas eu estou livre, eu posso. Então eu vou e ajudo. Então isso favorece um clima também para o descanso. Porque normalmente a gente descansa na segunda, com exceção de inteiros e unções dos enfermos, né? E nesses dias tem 3 lugares que eu gosto de ir, assim. A casa da família, os meus pais ainda moram lá em Arco Verde. Então lá eu também consigo descansar bem, assim, com a convivência. O Santuário de Caravaggio é um lugar que eu gosto de ir, assim, para descansar. E também, às vezes, em Caxias, né? Aí a gente aproveita, faz as coisas um pouco também da paróquia, que precisa fazer em Caxias. E aí visito os amigos, o seminário, né? O lugar onde tive minha formação. Então são basicamente esses 3 lugares. Mas eu gosto de assistir filmes e séries, né? Para relaxar. Assim. Qual foi a última série que o senhor assistiu? Ou está assistindo? Sim, eu assisti o The Crown, né? E agora a última foi quer dizer, tô no último capítulo da 3ª temporada do Vikings, né? Valhalla, que eu gosto de história, né? Sim, então, sim. São coisas séries que eu gosto de assistir, né? E depois, então, filmes e séries. E gosto muito da montanha, né? Então, de conhecer lugares, né? Às vezes, uma trilha, um morro, uma cascata. Claro, agora no inverno é impossível, né? Mas eu gosto de passear, assim, de conhecer lugares diferentes, né? Entrando também nessa questão do dia a dia do padre, também nos dias de folga, a depressão em padres, a solidão, ela seria algum dos sintomas? Como é que vocês trabalham isso para que não, a gente diz, não entre em parafuso, né, em algum momento da vida, né? Porque por mais que esteja em comunidade, a pessoa pode entrar em depressão. A gente sabe que hoje em dia qualquer pessoa está propícia a... Sim. Né, enfim, a passar por essa situação. Como é que vocês, padres, trabalham nesse sentido para não acontecer? Até porque a gente já viu e leu várias notícias de padres que acabaram perdendo a vida. Não aqui, mas em outros lugares acabaram se suicidando, né, em decorrência desse problema chamado depressão, dessa doença. Sim, porque o padre ele é humano. E a gente não pode se esquecer disso. É gente como a gente. Claro, e se a gente não é porque a gente é alter Christus, né, outros Cristos, que a gente não se machuca, né, não chora, não ri, não sente as coisas, né? Então, esse trabalho nós temos na diocese vários meios que ajudam, né? Por exemplo, semana passada a gente teve um encontro das faixas etárias. Então, eu faço parte da primeira, que é até os 15 anos de ordenação sacerdotal. Depois tem até os 30 e depois os 30 a mais, né? Então são 3 faixas etárias que a gente se reúne todo ano para falar sobre nós. Não é para discutir questões pastorais, não. É para falar sobre nós, como está a nossa saúde. E partilhar, né, a vida, as vivências. De aprofundamento, né? Então os encontros do clero sempre é um momento para vencer a solidão. Isso é um meio para isso. Mas não é todo momento que a gente se encontra, né? No dia a dia da paróquia, como isso funciona? É muito importante a gente ter amigos. Amigos, a vida de oração em dia, porque senão desanda, né? E o desespero toma conta. E a gente busca subterfúgios, né? Aí que para suprir uma necessidade que é bem humana, que é a necessidade de não viver numa ilha, né? De não estar só. E me chamou a atenção o relato de um colega padre que trabalha numa cidade aqui da diocese, não é aqui em Bento, que ele disse: a minha cidade tem 22 mil habitantes. Visitei todos os doentes.
da cidade, né? Até agora, faz 1 ano e pouco que ele está lá. Sabe quantas pessoas me pediram: padre, como é que o senhor está? 2 pessoas, né? Então, isso revela um pouco isso que você fala, né, Ranieri? A gente vive para a comunidade, mas quando termina o dia, né, a gente, claro, volta para casa e está sozinho. Sozinho no sentido de pessoas, né? Sim. E então, por isso é muito importante cultivar amizades, hábitos bons, assim, que ajudam a gente a não entrar na depressão, né? E também entender que você não é um semideus. O nosso bispo, ele, volta e meia, ele diz: padres, lembrem que vocês, que até Jesus precisou de amigos, né? Marta, Maria e Lázaro, né? Então, né? Por favor, né? Vão, né? Tenham bons amigos, né? Sim. A gente está quase chegando no final, até porque o tempo está estourando. Eu teria mais um monte de pergunta, né? Antes da gente começar a gravação, eu falei: padre, eu tenho quase 40 perguntas para lhe fazer, mas eu com certeza não vou conseguir fazer todas. Mas uma pergunta também que eu gostaria de fazer, padre, sobre uma das declarações do Papa Francisco, que acredito que deva ter sido uma das mais polêmicas que ele falou nesses últimos... Polêmicas que eu digo, acabou gerando burburinho também dentro da igreja. A questão da bênção para pessoas casais, enfim, do mesmo sexo, né? Aqui em Bento, algum casal procurou o senhor? Como é que o senhor vê essa fala sabendo que a gente hoje vive num mundo totalmente polarizado, né? Principalmente Sim. aqui no Brasil, esquerda, direita, se tu não gosta do fulano, tu é errado, né? Enfim. Mas nessa questão dessa declaração do Papa, como é que o senhor... Algum casal já foi ali buscar essa bênção? Como é que o senhor vê essa palavra do Papa Francisco em relação a esse assunto? Sim, nenhum casal, né, homoafetivo veio me pedir a bênção até então. Mas o que é importante a gente distinguir, né, Ranieri? Sim. E que aí foi o motivo de não entenderem direito também o que o Papa falou. E tem um documento que é a Congregação para a Doutrina da Fé, que cuida da parte doutrinal, né, da igreja. É o Ministério da Doutrina, assim, digamos, né? Emitiu. Uma questão é o que sempre já vinha sendo feito, uma bênção, né? Quando uma pessoa pede uma bênção, a gente não vê a sua orientação sexual, a sua religião, o seu trabalho, não, né? A gente dá a bênção, independente das suas convicções, né? A sua orientação política e tal. Mas a questão é o sacramento. O que o Papa concede é o que já na prática se fazia, né? Mas que teve que se colocar no papel, digamos assim, oficializar, que é dar a bênção à pessoa, né? Bênção, abençoar significa bendizer, né? Você bendiz a vida daquela pessoa, que é dom de Deus. Outra coisa é você conceder o sacramento do matrimônio às pessoas homoafetivas, que isso o Papa não concedeu. Né? Então, essa distinção é fundamental. Uma pessoa não é expulsa, né? A gente não vai conceder o matrimônio como sacramento, mas ninguém vai expulsar da missa uma pessoa homoafetiva, ou mesmo se vem ali o casal juntos, nós vamos dizer, sai daqui, né? Não, né? Sim. Isso não, e nem se nega a comunhão, né? Sim. Então, acho que é importante distinguir isso, e que causou a confusão, porque as pessoas estavam achando que agora se poderia receber o sacramento do matrimônio. Outra questão voltada à questão homossexual, se alguma pessoa que é homossexual, enfim, tem a vontade de ser padre, a igreja permite que critérios... Se permite que critérios tem que ter para... Eu não sei se existe alguma norma para a pessoa sentir o chamado, mas tem medo porque tem a tendência homossexual ou é homossexual. Como é que a igreja vê isso? Sim, hoje nas casas de formação, né, os seminários são cada vez mais criteriosos, eu diria, né, para justamente distinguir uma pessoa que está procurando o sacerdócio
como fuga de algo, né? Ou não... Também isso, não... A pessoa se sente, né? Ela percebe que homossexual. Só que não consegue viver isso na sociedade. Então, busca o sacerdócio para esconder. E isso pode ser em outras coisas também, né? Não só na igreja. Então, isso, o seminário cada vez fica mais criterioso e atento para essa realidade. Por isso que uma pessoa que se vê homossexual, homoafetiva, ela é acompanhada, né? E com trabalho com o formador, com o diretor espiritual e com os psicólogos que atuam na formação. Né? Isso existe e é um critério para acompanhar o caso. Porque cada um é um, né? Não pode se pôr o que já se fez no passado, pôr todo mundo no mesmo balaio, como a gente diz aqui, né? No mesmo tacho, na mesma panela e tratar todo mundo da mesma forma. Então, se tem esse acompanhamento, né? Chegando nas últimas perguntas, né? Até porque o Lucas já fez o sinal aqui que nós já estamos quase no limite, mas não tem problema. Se a gente passar o assunto tá bom, a gente dá uma postergada no tempo. Mas, padre, como é que tu vê a missão nas paróquias que tu já passaste como sacerdote? O que tu gostaria de ter feito e não conseguiu fazer em alguma delas? E o que mais magoa o Padre Miguel? Nossa, são perguntas, né? Eu costumo dizer que eu sou grato a Dom Alessandro, que me proporcionou a minha primeira experiência como sacerdote, né? O início, os primeiros anos do padre é muito importante, porque é ali que ele vai firmar as convicções, o ânimo, né? Não vai perder, e também ele tá com o gás todo, a gente diz, né? Então ele vai querer trabalhar, né? Então o que mais me anima, e sou muito grato, foi que o Dom Alessandro, na época, e agora o Dom José, me mandaram para Bento, né? Bento é um lugar na nossa diocese, a gente diz, né? Ser padre é muito bom, em Bento melhor ainda, né? Porque é um lugar que a gente gosta, né? E também tem trabalho aqui, viu? Essa cidade nos dá muito trabalho, mas é um trabalho prazeroso, que a gente chega no fim do dia cansado de ter rezado 4 missas, feito inteiro, atendido uma unção, aí vem uma pessoa partilhar algum problema familiar que está passando, mas chega no fim do dia esgualepado, como a gente diz, né? Mas feliz, né? É um cansaço que não te esgota, que te deixa triste, mas te deixa muito feliz, né? Então, Bento, seja lá em São Roque Faria Lemos e agora aqui na Cristo Rei, me proporcionou muitas experiências bonitas. Aquilo que falávamos da questão da solidão, eu nunca me senti sozinho aqui, assim, de ter bons amigos, pessoas, ao contrário daquele meu colega, que várias vezes me perguntam como é que tá, padre, né? Ou convida para aqui, colar uma janta, uma visita, e isso faz bem, né? Eu costumo dizer que Bento tem um carinho muito grande pelos sacerdotes, sabe cobrar e exigir, com razão, né? A gente tem que se doar pela causa, mas ao mesmo tempo responde. A gente tem sim problemas de lideranças, de achar, mas ainda temos lideranças comunitárias, né? Isso é muito bom. E o que talvez assim magoa às vezes é as pessoas que o que mais me tira do sério assim é quando a pessoa puxa para trás, sabe? Né? Que mais às vezes nas sempre acha um problema para não... Sim, pelo amor de Deus. Às vezes tu tem ali expressões fantásticas, assim, né? Uma comunidade, por exemplo, só para ter uma ideia, os festeiros, primeira experiência de festeiros da festa, tiveram iniciativas muito legais, assim, no trido, de oferecer material, inclusive espiritual, do santo, né? E aí o tesoureiro da comunidade chega pros festeiros e disseram, esse ano vocês me deram prejuízo. Tipo, né? Pelo amor de Deus. Essas coisas, né? Sim. Não vê como investimento. Então, claro que as comunidades, elas às vezes se tornam um ambiente hostil para que os jovens não sejam atraídos, porque sempre tem aquela abençoada, aqueles que precisam mais do nosso amor, né?
que puxa para trás, né? E isso é o que às vezes me magoa muito, assim. Me deixa assim, poxa, mas vamos lá, né? Dizia Santa Teresa, na paciência tudo alcança. Então, e eu gosto também outra, São Felipe Neri, o meu santo de devoção. É importante a gente ter os santos de devoção, né? Ele dizia, quem se impacienta com uma cruz vai achar outra, logo outra mais pesada para carregar, né? Então, né, não percamos a paciência, né? E não desistamos. Isso é um pouco o que me magoa, quando as pessoas puxam para trás, sabe, nas comunidades. E são comunidades fantásticas, as comunidades nossas aqui de Bento. Qual o maior medo e a sua maior esperança? O medo é de não chegar no céu, né? Esse é meu maior medo. E o que pode fazer a gente não chegar no céu? Essa é uma pergunta boa, né? Uma pergunta com rigor, né? O que a gente pode fazer para não chegar no céu é conscientemente negar a pessoa de Cristo, né? É dizer, cara, se vira, né? Eu tô bem assim, né? Então, o meu maior medo, né, Ranieri, é que é aquilo que Jesus fala no Evangelho, né? Eu chego diante dele no céu e ele diz assim para mim, não te conheço, quem tu é? Esse é o meu maior medo. E a esperança, isso, né? A esperança é de chegar no céu e encontrar todos vocês, né? Mas de chegar no céu e ver muitos jovens, né? Falávamos dos jovens. Eu acho que isso nos últimos anos, essa busca dos jovens pela santidade, pela vida em Cristo, isso me dá muita esperança, sabe? Não porque os jovens sempre... A igreja não é só dos jovens, né? Ela é de todas as idades. Mas ver no coração dos jovens o desejo do céu, isso é fantástico, né? Pode ser muito, muito idealizador, mas a gente tem exemplos na realidade das nossas comunidades disso. O Beato Carlo Acutis é um instrumento, vamos dizer assim, que pode chamar o jovem de volta para a igreja, o senhor vê? A canonização dele agora, nos próximos meses. Claro, eu vejo e com certeza. Sabe que eu tive a graça agora em janeiro de acompanhar um grupo e fomos para Assis, né? Fui como diretor espiritual e interessante que a nossa guia já dizia que sempre, porque o corpo do Carlo Acutis está na igreja do despojamento, que é onde São Francisco, lá na Idade Média, se despojou, né, de suas vestes, renunciou à herança do pai e começou essa vida radical, né, de viver o evangelho na pobreza. Como o Carlo Acutis gostava muito de Assis, né, ele quis ser enterrado ali. E aí decidiram colocar o seu corpo nessa igreja, a igreja do despojamento. E sempre tem jovens diante do túmulo dele. E de fato, quando chegamos na igreja, tinha 3 jovens, 3 adolescentes assim, que foram lá rezar. E aí quando chegamos, 2 meninas ficaram, o rapaz foi. Então isso é um motivo de esperança, né? De ver jovens que não perdem o sentido de viver, né? E Carlo tinha todos os motivos para perder a esperança. Imagina, já adolescente descobre que tem um câncer, que ânimo vai ter para viver? Mas na Eucaristia, né, ele encontra o sentido, inclusive do seu sofrimento. E aí ele dizia, né, que a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Autoestrada, aqui a gente tem o máximo a freeway, né, que se parece. É aquelas estradas que a gente pega e vai, não tem muita barreira. Né? Então a Eucaristia é o caminho, né, certeiro para o céu. Última pergunta, antes da gente encerrar aqui. Conselho que o Padre Miguel daria para alguém que quer conhecer, que quer entrar na vida religiosa, que sente essa vontade, esse chamado, tal, mas ainda está travado, vamos dizer, talvez falta apoio da família, falta apoio de amigos, falta alguma direção, mas que conselho que o Padre Miguel daria para esse jovem, ou essa pessoa que não é mais jovem, mas que também tem essa vontade e talvez agora esteja aflorando esse sentimento, essa vontade? Não tenha medo, é o que Jesus mais dizia, né, para os apóstolos, e sobretudo os apóstolos, né, que diante da missão, será que a gente vai dar conta? Não tenham medo e coragem, né? Coragem,
porque também precisa de coragem para dar o passo. E eu lembro um pouco a minha história, né? Se aquele meu colega que depois saiu não estava decidido em ir, eu não teria coragem de ir também. Poderia ter o medo tomado conta. Mas então, não tenha medo, coragem, e busque o sacerdote mais próximo, né? Para um cafezinho. Tá certo. Padre, pode deixar o teu Instagram, né? Que o padre disse que tem Instagram. Se quer deixar um e-mail para contato, até para o pessoal buscar, enfim, conhecer o trabalho que o senhor realiza ali na Cristo Rei, fica à vontade ali para... Sim, então, se quiser contatar, né? Então, meu Instagram é PE_Miguel Mosena, e o e-mail é mosenamiguel@gmail.com. Isso está aparecendo ali na tela, a gente colocou ali, então. Perfeito. E agora acabou de aparecer minha mão também, indicando, né, que vai aparecer. É isso aí. Padre Miguel, muito obrigado pela sua participação. Acho que o assunto foi bem interessante, muitos esclarecimentos, inclusive aqui para nós, aqui do pessoal que está aqui no estúdio acompanhando. E agradecer também a você que ficou até agora nessa super conversa, esse super bate-papo, que antes de tudo, o Padre Miguel é um amigo, né? Que a paróquia Santo Antônio, apesar de ele não ser da paróquia Santo Antônio, eu o conheci na paróquia Santo Antônio e foi um amigo que a igreja, posso dizer, me presenteou. Então, mais uma vez, muito obrigado. E agradecer a você que nos acompanhou até esse horário com essa super entrevista, e nós voltamos na semana que vem com mais uma personalidade que também a gente tem o costume de guardar surpresa. A gente não fala quem que é a pessoa da próxima semana até chegar a próxima semana, para o pessoal ficar na curiosidade de quem vai vir aqui nos prestigiar. Você que quer anunciar no podcast Paradoxo, é só entrar em contato com a gente pelo 54-3455-4500, 3455-4500. A Cristina, nossa recepcionista, vai lhe atender e vai lhe encaminhar para o setor comercial, onde você vai conhecer um pouco mais das possibilidades de ser um anunciante aqui do podcast Paradoxo. Siga-nos também nas nossas redes sociais, né? O Facebook é @Jornal Semanário, Instagram, @também Jornal Semanário. Essa entrevista, esse bate-papo, você vai encontrar também no nosso canal no YouTube, que é J Semanário BG. Lá também, além desse podcast, tem outros vídeos, outros materiais que a gente tem preparado e já guardado para você. E também no nosso site, jornalsemanário.com.br. Além desse podcast, todas as notícias que acontecem, todos os fatos e acontecimentos que acontecem diariamente, você encontra no nosso site jornalsemanário.com.br. Um agradecimento também especial a toda a nossa equipe técnica, o Lucas Beltrán na mesa e gravações e também no relógio, né, fazendo sinal que a gente já estourou o tempo, e a Priscila Piscini na direção de fotografia. A gente volta na semana que vem, muito obrigado e até mais.